ele agora passou a experimentar aquilo que ele não teria experimentado se tivesse tão somente acatado o conselho de Daniel. Rei, corrija a rota. Rei, considere. A sua tranquilidade pode ser procurada, rei. Irmãos, às vezes eu acho que nós temos brincado de cristianismo, brincado de igreja. Brincado de servir a Deus. E quando eu falo isso, irmãos, foi exatamente por essa razão que vou colocar agora, eu vou ler o texto de novo, que Paulo inseriu esses 3 capítulos para falar especialmente aos judeus nessa epístola aos Romanos. E ele adverte não só aos judeus, ele fala sobre severidade para aqueles que caíram, mas para contigo gentios, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Ou seja, se vocês também pisarem na bola como os judeus pisaram, vocês também serão cortados. Porque Paulo, quando eu prego isso, mas quando Paulo fala isso aqui, a impressão que se passa, assim, a grosso modo, é que Paulo estava pregando esse negócio de considerar a bondade dessa vida. Parece que é contradizente com a justificação pela fé, com a salvação pela graça. Esqueçamos uma coisa, queridos. É muito fácil fazer confusão com o texto bíblico e com a maneira que eles são expostos. Por exemplo, qual é o contrário ou o oposto de justificação pela fé, de salvação pela graça? Qual é o oposto de salvação pela graça? Salvação pelas obras, mas teologicamente o oposto de graça não é obra. O oposto de graça na Bíblia não é obra. O oposto de graça na Bíblia é mérito. É mérito que se opõe à graça. Jesus, quando morreu na cruz, e é por isso, aliás, deixa eu ler o texto, verso 2 do capítulo 10 de Romanos: porque lhes dou testemunho de que eles, os judeus, têm zelo por Deus, porém não com entendimento. O que Paulo condena não é o zelo, é o entendimento que lhes faltava. Que entendimento era esse que lhes faltava? Está aí no versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à vontade de Deus. Buscaram a sua própria. O que é a sua própria justiça? É colocar méritos na obra ou nas obras. Então, o oposto de graça não é obra. Jesus não morreu na cruz para nos isentar do compromisso. Não, irmãos, não é isso. Ele nos morreu na cruz para nos isentar de que o nosso compromisso fosse meritório diante de Deus. Mas, às vezes a gente pensa, como a salvação é pela graça, eu não preciso levar tão a sério a obediência, o compromisso com a igreja, o compromisso com Deus. Não preciso, que a salvação é pela graça. É sim pela graça. Mas justamente por ser pela graça, você tem a obrigação de ter o compromisso. Jesus não morreu na cruz para te desobrigar dos compromissos. Ele morreu na cruz para que o seu compromisso não fosse meritório, para que você não fosse compromissado em troca de alguma coisa. O oposto de graça não é obra, o oposto de graça é mérito. As obras, Deus exige exatamente o contrário. Ou seja, uma vez que eu morri por vocês, uma vez que eu lhes salvo pela graça, vocês são obrigados a ter um compromisso comigo. Essa é a colocação. Não é questão de mérito. Uma vez que eu troquei, olha, o que Paulo desejava fazer, trocar a sua salvação pela salvação dos seus compatriotas. Então, como Jesus estivesse dizendo, olha, como eu troquei o céu pelo inferno por vocês, vocês têm a obrigação de ter um compromisso tão sério quanto esse comigo. Não é para desobrigar, mas nós entendemos. Eu não estou pregando aqui hoje justificação pelas obras, pelo contrário, eu estou mostrando o outro lado da justificação pela fé. Uma vez que eu entendo que Deus me salvou gratuitamente, eu tenho a obrigação moral de ser comprometido com Ele até o pescoço. Até mais do que o pescoço. É ou não é? É isso que Paulo está querendo mostrar para os judeus aqui.
os gentios também. Ora, gentios, vocês serão alcançados pela graça, pela misericórdia. Mas o compromisso de vocês não é menor. Deus justifica, não é para aliviar o compromisso. E vocês, judeus, zelosos, mas sem entendimento, por quê? Vocês entenderam que pelo fato de serem judeus, pelo fato de serem zelosos, Deus tinha a obrigação de aceitar vocês. E por isso Paulo fala, nesse contexto, depois você vai ler na sua casa. Paulo pergunta assim: Deus foi injusto ter rejeitado os judeus? Não, não foi justo não. Os judeus achavam que sim, não, Deus não pode nos rejeitar, porque Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos abençoou. E como é que Deus abençoou? Vamos lá no capítulo 9. Talvez você não se lembre mais, né? Verso 4 diz assim, olha: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Quantos privilégios estão elencados aqui, com os quais Deus havia privilegiado os judeus. E agora eu me pergunto: o que vocês têm feito com todos esses privilégios? Nós temos agarrado esses privilégios com um ponto de que, como o Senhor tem nos privilegiado, o Senhor não pode nem sequer nos rejeitar, o Senhor é obrigado a nos aceitar. Irmãos, assim pensa o legalista. O legalista pensa assim: como eu obedeço, Deus é obrigado a abençoar, Deus é obrigado a me ajudar. É como se o legalista mandasse Deus. É o contrário. Como Deus me salva gratuitamente, eu sou obrigado a obedecer. Eu sou obrigado a comprometer-me com Ele, porque Ele me salva gratuitamente. Só que o legalista pensa o contrário. E assim pensavam os judeus. Como nós somos os judeus, nós somos os depositários de todos esses bens espirituais aqui, então Deus tem a obrigação de abençoar e aceitar. E Paulo fala: Deus não é injusto quando rejeita vocês. Porque vocês têm feito tudo isso nas faltas de obediência. Vocês estão fazendo para que obrigar Deus a aceitar vocês. Ao contrário, Deus faz, e com isso você deve se sentir na obrigação de ser fiel e comprometido com Deus. Eu gostaria, não preciso parar, né? Eu gostaria muito que Deus, através do Espírito Santo, pudesse completar o incompleto dessa minha fala. Como eu disse no início, eu tenho esse discurso aqui, mas é Bíblia. Eu entendo que eu estou tirando, eu não estou inventando nada nessa manhã. Inventando nada. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Algum tempo atrás, eu vou encerrar com essa história não, com essa experiência. Algum tempo atrás, eu visitei uma pessoa. Já visitei trocentas, né? Mas tem algumas visitas que marcam. E essa que eu estou me referindo marcou muito. Algum tempo atrás, eu visitei uma pessoa num hospital, em algum lugar do planeta Terra. Quando eu entrei ali, naquele quarto do hospital, a pessoa me ligou. E na hora eu tive essa sensação. Falei: essa pessoa talvez esteja experimentando a severidade de Deus. E sabe a leitura que eu fazia nos olhos daquela pessoa ali? A pessoa chorando, sem condições de conversar comigo, praticamente. A pessoa sabia que mais dias, menos dias ia morrer, sabia disso, só sabia. Não tinha dúvida de que mais dias era questão de dias, mais dias, menos dias ia morrer. E sabe a leitura que eu conseguia fazer na conversa dele? Era a seguinte: a pessoa olhava para a sua vida pregressa e pensava: durante toda a minha vida saudável, eu brinquei com a igreja, eu brinquei com Deus. Eu não coloquei nem Deus e nem aquilo que ele dizia respeito em primeiro lugar na minha vida. E agora eu estou aqui e sei que daqui eu não vou sair. Vou sair, mas lá para o cemitério. E eu não tenho tempo de voltar atrás e reconsiderar a bondade de Deus. Irmãos, que quadro terrível. Que quadro terrível.
Eu não desejo isso para você, não. Eu não desejo uma tristeza dessa para você, não. Você fica mudo. Você fica mudo. Eu vi isso com meu irmão, com oração na nossa vida. Chegamos lá no cemitério, tem um momento lá que abre o caixão pela última vez, você vê o seu ente querido ainda que morto pela última vez. E o meu irmão, um dos meus irmãos mais velhos, chegou para o meu cunhado, que estava ali também, e falou: Elias, valorize a sua mãe enquanto ela é viva, porque aquele meu irmão sempre foi indiferente com a nossa mãe, nunca deu moral para ela. E naquele dia ele dizia assim para o meu cunhado, falava: e agora eu queria voltar atrás, mas não tem como. A minha mãe falou: eu não tenho como voltar atrás e reconsiderar ou recuperar aquele tempo que eu não tenho. Irmãos, quando a gente depara com a severidade de Deus, é mais ou menos isso que acontece. E foi isso que eu li na fisionomia daquela pessoa, da qual eu faço menção. Pastor, eu queria tanto voltar atrás, mas eu sei que daqui eu vou sair daqui para o cemitério. E durante todos os anos que eu estive na igreja, mais de 2 décadas na igreja, a pessoa sempre brincou com as coisas sérias. Brincou com a bondade de Deus, esquecendo que há também uma coisa chamada severidade. Eu quero que você vá para a sua casa nessa manhã com essa mensagem. Que Deus é bom, sim. Você não pode nunca esquecer disso. Mas você deve lembrar, pelo menos de vez em quando, que Ele é severo. E que para experimentar a severidade de Deus, basta você brincar com a bondade dele. Para você experimentar o estouro do elástico na sua mão, basta você continuar puxando o sinal. E você vai experimentar. Como eu estava dizendo, talvez eu não tenha conseguido alcançar o meu propósito, nem o propósito de Deus com essa fala. Eu oro para que Deus possa completar na minha vida e na sua vida aquilo que por alguma razão foi faltando. Mas eu queria que você, a cada momento que você pensasse nas coisas de Deus, você lembrasse de Romanos 6, 11, verso 22. Considerai a bondade e a severidade de Deus. E que esse conselho de Paulo, essa conversação de Paulo, pudesse de uma certa forma dar um tipo de norte na sua vida. Dar um rumo para a sua vida, para a minha vida. Cotidianamente. Cotidianamente. É isso que eu desejo para você. É isso que eu desejo para mim. Eu já falei que eu não sou muito bom de apelo. Mas eu oro para que o Espírito Santo possa apelar ao seu coração. E fazer com que você nunca se esqueça, e eu também, da bondade. Mas também nunca nos esqueçamos da severidade de Deus. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus abençoe a todos nesta manhã, no dia sagrado. A minha oração nessa manhã. Meu Deus do céu.